Capítulo 7, versículo 10 ao 17. Amós, capítulo 7, versículo 10 ao versículo 17, onde falaremos a voz que não se cala. Amós 7, do 10 ao 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não poderá suportar todas as suas palavras. Assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: Vai embora, vidente, retira-te para a terra de Judá, e ali vai ganhar a vida, e lá profetiza. De agora em diante não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário do rei, e o templo do rei. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas morrerão pela espada, e a tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra pagã, e Israel certamente será levada cativa para fora da sua terra. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em tua presença para exaltar e agradecer o teu santo nome, porque só tu, Senhor, és digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Por isso, Pai, nós te pedimos e te rogamos, Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Toma, Senhor, a primazia deste lugar. Continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a realizar a tua obra em nós. Continua, Senhor, a fazer o teu querer neste lugar. Porque a honra é tua, a glória é tua e o poder é teu para todos sempre. Amém. Meus irmãos, quarta-feira passada falamos sobre a primeira visão, as primeiras visões de Amós, a qual Amós estava tendo, o Senhor dando a ele visão para que ele falasse, e ao mesmo tempo que ele tinha visão, ele intercedia pelo povo. Ao mesmo tempo que Deus revelava a ele o que ele iria fazer, Amós começa a interceder e dizer: Senhor, tenha misericórdia de Jacó, ele é pequeno, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, tenha misericórdia do seu povo. E o texto vai nos mostrar, vai nos dizer que Deus então se arrepende, Deus volta atrás com a sua condenação. E não acontece dessa maneira. Nós vimos no culto quarta-feira passada que devemos nos levantar como intercessores das nossas gerações. Precisamos chorar pelos pecados dos nossos irmãos. Precisamos interceder a Deus pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Precisamos chorar aos pés da cruz, pedindo misericórdia do Senhor sobre aqueles que estão perdidos e que carecem do amor de Cristo Jesus. Mas agora nós estamos diante de um texto a qual Amazias, que era o sacerdote de Betel, vai até o rei e falar contra Amós. Nós vemos nesse texto grandes verdades teológicas. A palavra de Deus é soberana e incontrolável. Nenhum poder humano, político ou religioso pode silenciar a voz do Senhor. A palavra de Deus é soberana e incontrolável. Nós vemos e vamos ver de acordo com esse texto que a palavra de Deus, ela é incontrolável. Ninguém pode calar a voz de Deus. Ninguém, nem a religiosidade, nem o político, ninguém pode silenciar a voz do Senhor. Veremos também a vocação profética é divina e não humana. Amós não pertence a uma escola de profetas, nem é funcionário do templo. Ele é um homem comum, chamado e enviado por Deus. Veremos também que o juízo de Deus é inevitável.
quando a verdade é rejeitada. Veremos que o juízo de Deus, ele é inevitável quando a verdade ela é rejeitada. A resistência à palavra conduz à destruição pessoal e nacional. A palavra, o juízo de Deus é inevitável quando a verdade é rejeitada. A resistência à palavra conduz à destruição pessoal e nacional. Nós vemos isso no decorrer da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Em Apocalipse nós vemos o juízo de Deus, quando as pessoas não se voltam para Deus, o que acontece com elas. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4, versículo 2, pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo. E é isso que Amós faz. E é isso que o texto hoje nos convida a fazer: pregar, anunciar, tempo e fora de tempo. Anunciar e falar sobre as verdades de Cristo Jesus. O texto de Amós 7, 10, 17 é extremamente atual. Hoje também existe Amazias, pessoas, sistemas que querem calar a voz profética da igreja, suavizando a mensagem para que não incomode o poder, o dinheiro, a cultura ou os domínios. Ainda existe nos nossos tempos Amazias, pessoas que querem calar a voz de Deus, ou então pelo menos suavizá-las, para que as pessoas possam engoli-la de uma forma melhor. Ainda existe em nossos tempos Amazias. Deus ainda procura Amós modernos, homens e mulheres simples, mas cheios de Espírito, que proclamam a verdade sem medo. O Senhor ainda está à procura de Amós no tempo de hoje, pessoas que se levantem para anunciar e para pregar a verdade, ainda que lhe custe a vida, que preguem a verdade sem medo de Cristo Jesus. O tema central desse texto é: mesmo diante da oposição dos poderosos, os servos de Deus devem permanecer fiel à sua vocação profética, proclamando a verdade sem medo. E a pergunta que nos fica inicialmente é: será que temos coragem de falar o que Deus manda, mesmo quando o mundo nos manda calar? Será que você tem essa coragem de falar a verdade mesmo quando o mundo lhe manda calar? Será que você tem anunciado essa verdade em seu trabalho, na sua escola, no seu meio em que você vive, na sua família? Ou você tem se calado por causa do mundo? Você tem falado? Será que temos essa coragem como Amós teve, de pregar e de falar a verdade de Deus? Veremos no versículo 10 ao versículo número 3 a resistência à verdade. Acompanhe comigo em sua Bíblia, versículo 10 ao versículo número 13. E então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Interessante é que Amazias era o sacerdote, era ele que prestava o culto, era ele que organizava o templo, era ele que fazia o sacrifício, era ele que estava diante do templo do Senhor. Mas o texto vai nos dizer que esse Amazias, esse que se dizia, esse que era o sacerdote do templo, esse que era para cultuar a Deus e levar o povo a adorar ao Senhor, para apresentar culto a Deus, para entregar sacrifícios a Deus, ele vai até o rei, dizendo a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Amazias vai até o rei dizendo que Amós está conspirando contra o rei. Amós está fazendo algo contra o rei, conspirando. E já era de costume saber que pessoas podiam se levantar politicamente contra o rei para tirá-lo do trono.
Por isso ele vai até o rei dizendo: olha, Amós está conspirando contra o Senhor. E nós vemos a história, e isso não é bem uma das verdades, mas Amós diz que se o povo não se arrependesse, o Senhor iria julgar, o Senhor iria derramar a justiça. Amós sempre vai dizer ao povo: se volte para Deus, se volte para o Senhor. Mas o próprio rei Jeroboão era um daqueles que fazia e que levou o povo para a idolatria. Foi ele que no templo coloca dois touros para serem adorados ali, para que o povo não saísse da sua cidade, isso até Jerusalém para adorar, permanecessem ali naquele templo. Por isso, o texto nos diz que esse Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não poderá suportar todas as suas palavras. Assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. O sacerdote Amazias vai dizer que Amós estava dizendo que Jeroboão morreria pela espada e Israel certamente seria levado cativo para fora da cidade. Depois Amazias disse a Amós: vai embora, vidente, retira-te para a terra de Judá, e ali vai ganhar a tua vida, e lá profetize. Amazias não espera o rei nem dizer o que ele queria, mas ele vai até o profeta e diz para ele: vai-te embora, vai para a tua terra, vai para lá e viva lá de profetizar. Depois Amazias disse a Amós: vai embora, vidente, desfazendo do que o profeta estava dizendo. Um sacerdote de Deus, alguém que estava dentro do templo todos os tempos, alguém que talvez não, mas que nasceu em linhagem sacerdotal, porque essa era uma das formas de você ser um sacerdote. Você vinda de uma linhagem sacerdotal, seu pai, seus avós, a sua família eram sacerdotes, e você ser um sacerdote ou uma pessoa escolhida pelo rei, que era colocada como sacerdote para fazer e prestar cultos a Deus. Este homem desdenha da palavra do Senhor. Este homem que era para estar adorando a Deus, para levar o povo à adoração, ele está ali desdenhando da palavra de Deus. Por isso ele diz: retira-te da terra de Judá, retira-te para a terra de Judá, e ali vai ganhar a tua vida, e lá profetize. Não profetize aqui, não fale, ninguém está querendo ouvir o que você está querendo dizer. Vai para a sua terra, e lá você profetiza e vive a sua vida. Ele estava achando e dizendo: e lá você ganha a sua vida. Querendo dizer, lá você cobra para profetizar, lá você ganha o dinheiro. Ele estava querendo dizer e querendo comparar como a vida dele se encontrava. Ele queria comparar a vida de Amós com a dele. Ele estava interessado em seus benefícios próprios, não em obedecer e agradar ao Senhor, mas ele estava preocupado com seus próprios benefícios. E quando pessoas estão preocupadas com seus próprios benefícios, querem calar a voz de Deus. De agora em diante não profetizarás mais em Betel. 3. Porque é o santuário do rei e o templo do rei. Agora em diante não profetizarás mais em Betel, porque o santuário é o santuário do rei e o templo do rei. Interessante é que ele diz: o templo é do rei e o santuário é do rei. Não é do rei dos reis, mas é do rei terreno. Amazias era sacerdote, mas servia ao trono, não a um Deus do trono. Ele interpreta a profecia como uma ameaça política, mas Amós está conspirando contra o rei. Ele acusa, distorce e, por fim, tenta expulsar o profeta. Vai-te embora, foge-te para a terra de Judá e lá profetize. Amazias representa a religião do conforto.
que refere à paz aparente e confrontação espiritual. Ele quer culto sem cruz, fé sem arrependimento e templo sem profeta. Amazias representa a religião do conforto. Temos em templos a religião do conforto, onde as pessoas querem cultos sem cruz, sem arrependimentos e templos sem profetas, templos sem ouvir a verdade, sem ouvir a palavra de Deus. Estamos vivendo tempos em que as pessoas, como Paulo vai dizer, que levantariam para si homens, profetas, segundo as suas vontades, segundo os seus desejos. Amazias representa a religião confortável, onde não preciso negar a si mesmo, onde não preciso negar o meu eu, onde não preciso tomar a minha cruz todos os dias e seguir a Cristo Jesus. Amazias representa essa religião confortável, onde eu posso fazer algo para ser salvo. Eu posso realizar as obras e assim eu serei salvo porque eu fiz, porque eu realizei, porque eu fiz algo para Deus. Sem arrependimento, sem templos, sem profeta. Sem ouvir a voz do Senhor, eu faço o que eu não quero da minha vida. Eu ajo da maneira que eu acho que eu devo agir. Eu faço o que eu preciso fazer para mim, porque eu sei as minhas necessidades e o que eu preciso. Outros homens na Bíblia também foram perseguidos. Jeremias, capítulo 20, nos diz sobre a perseguição a que ele sofreu por pregar e anunciar o Evangelho. O próprio Cristo Jesus foi perseguido em João 8, onde ele diz: a mim, porque digo a verdade, não me credes. O próprio Jesus foi perseguido da mesma maneira. Ele foi levado pelos sacerdotes até César, Pôncio Pilatos, dizendo: ele está proclamando outro rei, dizendo que existe outro rei. Ele é o próprio rei. Quantas vezes rejeitamos a palavra de Deus simplesmente porque ela confronta o nosso conforto? Quantas vezes temos confrontado e negligenciado a palavra de Deus porque ela tem confrontado o nosso conforto? Eu não posso deixar, eu não posso largar, eu não posso deixar de fazer, eu não posso realizar. E às vezes temos deixado de ouvir a voz do Senhor porque queremos viver uma vida conforme o nosso querer. Ou como a nossa geração diz: eu preciso ser feliz. Pessoas têm negligenciado a voz de Deus com a desculpa de: eu nasci para ser feliz e eu vou ser feliz. Tem deixado de ouvir a voz do Senhor por causa do seu conforto, por causa das suas vontades, por causa do seu querer, por causa do seu medo. Aqueles que não ouvem a palavra de Deus é como um paciente diante do médico, onde o médico diz: o seu diagnóstico é esse, você precisa tomar esse remédio, ou viver assim, ou deixar de fazer algo, senão você vai morrer. Mas o paciente que não ouve a voz de Deus é o mesmo que diz para o médico: eu não quero saber, eu vou continuar fazendo o que eu quero. Algumas pessoas recebem do médico dizendo: olha, se você continuar bebendo, se você continuar fazendo isso em sua vida, você vai morrer, vai ter uma cirrose, vai acontecer isso na sua vida, vai acontecer esse problema. E as pessoas acabam deixando de ouvir a voz do médico dizendo: eu sei o que é bom para mim, eu sei o que me faz feliz, eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual caminho eu tenho trilhado. E às vezes deixam de tomar o remédio, deixam de aceitar o diagnóstico e deixam de ser curadas pelo médico. O Senhor não é diferente na minha e na sua vida. Ele está sempre nos receitando um remédio, que é a salvação em Cristo Jesus.
Ele está sempre nos dizendo e nos chamando para mudar de vida e para encontrar e para entregar a Ele a sua vida e viver com Ele, morar com Ele eternamente. O Senhor sempre está nos dizendo: o seu diagnóstico é o pecado, e você precisa largar o pecado, você precisa viver para mim, você precisa se voltar para mim, você precisa olhar para mim, você precisa viver e ouvir a minha voz. O Senhor tem planos maiores para mim e a sua vida. O Senhor tem algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram para me te entregar e para me entregar. Mas é necessário ouvir a voz do bom pastor. O Senhor diz em João que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? Talvez você esteja aqui nessa noite e você acha: eu sou ovelha, mas você não tem ouvido a voz do pastor. O Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos ser vozes de Deus para a geração. Precisamos proclamar e anunciar o Evangelho da salvação. Veremos no versículo 14 ao 15 sobre a vocação autêntica do profeta. Acompanhe comigo, 14 ao 15. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Amós vai responder a Amazias dizendo: eu não chamei para eu não quis vir aqui não, eu fui chamado para estar aqui. Eu não sou profeta, eu não estudei, eu não fiz teologia, não tive estudos de profeta, não fui para a escola de profetas, existia escola de profetas. Eu não sou seguidor de nenhum profeta, mas eu sou somente um criador de gado, um criador de sicômoros, um criador de figos. Sicômoros é um figo pequenininho. Talvez você esteja aqui e queria saber essa informação. Ele vai dizer: eu sou criador de gado, cuidador de sicômoros, cuidador de figos. Eu não chamei, não fui eu não vim porque eu quis, eu vim porque eu fui enviado. Por isso, nós vemos que a vocação autêntica de um profeta, ele não vai porque ele quer, ele vai porque o Senhor o chama. Ele não vai porque ele não tem nada para fazer, porque ele tinha o que fazer. Ele cuidava do gado, ele criava e cuidava dos sicômoros. Ele não estava à toa. E aí o Senhor falou para ele: já que você não está fazendo nada, vai ali que eu quero que você fale para aquelas pessoas. Não. Ele estava ocupado, ele estava trabalhando, ele estava ocupado em seu trabalho, mas ele vai e obedece à vontade do Senhor. Versículo número 15: mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Ele diz: não fui eu que saí, foi o Senhor que me tirou. O Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me tirou da criação de gado. E o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo. Vai, profetiza ao meu povo. Amós deixa claro: não é profissional da religião. Ele não tem títulos, cargo ou posição, mas tem algo infinitamente maior: o chamado divino. Ele não tem cargo, ele não tem posição, mas ele tem algo infinitamente maior: o chamado divino. Não estou dizendo que você não precisa se preparar, mas eu estou te dizendo: se Deus te chamou, Ele prepara. Se Deus te chamou, Ele faz. Se Deus te chamou, Ele cuida. Por isso, ele não tinha nenhum preparo, mas o Senhor o chamou. A autoridade de Amós não vem de Betel, mas do Senhor do céu. A autoridade de Amós não vem do rei, não vem do sacerdote, não vem do templo, vem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Outros profetas também foram
se levantaram, foram tirados de outros lugares para anunciar e pregar a palavra. Moisés foi tirado do pasto para libertar o povo. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Você está disposto a deixar Deus interromper os seus planos para cumprir o propósito dele? Os apóstolos estavam ocupados, eram empresários, pescadores, eram cobradores de impostos. Eles tinham as suas dificuldades e os seus trabalhos, tinham os seus afazeres, mas eles deixaram tudo para seguir a Cristo Jesus. Por isso eu te pergunto nessa noite: você está disposto a deixar Deus interromper os seus planos para cumprir o propósito dele? Você está disposto a interromper a sua vontade, a interromper o seu querer, a interromper os seus planos para viver os planos de Deus em sua vida? Irmãos, é muito fácil você rasgar os planos que ainda estão no papel. Difícil é você pegar os planos que você já construiu, os planos que você já possui, as coisas que você já tem, e você considerar aquilo como esterco para servir e para seguir a Cristo Jesus. Você pegar o papel e rasgar é muito fácil. Agora, você deixar os barcos, você queimar as carruagens, matar os bois, fazer um churrasco para seguir ao Senhor, não é fácil. Mas Amós não pensou naquilo que ele iria perder. Amós não pensou nos galhos que deixou, nos sicômoros que estavam no pé que poderiam apodrecer se ele não estivesse lá para cultivar, mas ele decidiu em fazer a vontade do Senhor. Por isso a pergunta que fica para você nessa noite é: você está disposto a deixar Deus interromper os seus planos para cumprir o propósito de Deus? Pois aqueles que ouvem a voz de Deus precisam estar dispostos a deixar os seus planos de lado para viver o melhor com o Senhor. O Senhor tem o melhor para te entregar, mas é necessário ouvir a voz de Deus e deixar que Ele guie o barco da sua vida. Amós, um fazendeiro que larga tudo para ir onde Deus manda. Amós mostra que não é o diploma, nem a obediência que legitimina o ministério, mas a obediência que legitimina o ministério. Amós nos mostra que não é o diploma, mas sim a obediência que nos mostra, que legitimina o ministério. Seja fiel ao Senhor, seja obediente ao Senhor, faça a vontade de Deus e Ele realizará mais em sua vida. Versículo 16 ao 17, nós veremos o juízo inevitável. Acompanhe comigo em sua Bíblia, o 16 ao 17. Agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaac. Amós vira para ele e diz: agora você ouve o que Deus quer falar com você. Tu está dizendo para mim: não profetizes contra Israel, nem fale contra a casa de Isaac. 17. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas morrerão pela espada, e a tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra pagã, e Israel certamente será levada cativo para fora da sua terra. Aqueles que não ouvem a voz do Senhor recebem o juízo. Aqueles que negam ouvir, como este homem tenta calar a voz de Deus, o profeta disse para ele: tua mulher se prostituirá na cidade em que ela vai ser levada, os teus filhos e filhas serão mortos à espada, você morrerá em terra pagã, e Israel certamente, se não se arrepender,
certamente será levado cativo para fora da sua terra. Mesmo sendo rejeitado, Amós não se cala. Ele anuncia o juízo pessoal sobre Amazias e o juízo nacional sobre Israel. A família de Amazias sofreria tragédias. Ele mesmo morreria em exílio e Israel seria levado cativo. Quando o povo rejeita a palavra, Deus retira a sua presença. 2 Reis 17:6, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Nós vemos em 2 Reis esse cumprimento, aonde o povo foi levado para o exílio assírio. O povo foi levado cativo. O povo foi levado para a Babilônia, para as outras cidades, foram sitiados em diversas cidades e separados. Gálatas 6:7 nos diz: tudo que o homem semeia, isso também se fará. Tudo que você tem plantado, você vai colher. Quem planta limão, colhe limão. Não adianta você plantar limão e dizer: eu vou colher uma maçã. Você vai colher limão. Quem planta ventania, colhe tempestade, como as pessoas dizem. Como um alerta, deixar de ouvir a voz de Deus é como um alerta de incêndio. Você pode até desligar, sem ouvir o barulho, mas o fogo continuará. O juízo continuará. Você pode até deixar de ouvir, mas o juízo certamente virá. Não é porque você não ouve, não é porque você não crê, não é porque você diz Deus não existe, eu não creio em Deus, que o juízo não virá sobre a sua vida ou não virá sobre essas pessoas. Não é porque você não acredita que o juízo não virá. É como um alerta de incêndio, barulho alto, como uma sirene. Você pode até desligar, mas o problema ainda continuará. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Eu não ouço isso para a minha vida. Eu continuo fazendo o que eu quero da minha vida. Eu não ouço o que o Senhor está dizendo. Eu quero fazer o que me atrai, a minha vontade, o meu querer, o meu desejo. Você pode viver do jeito que você quiser, mas você não poderá fugir do juízo do Senhor. Você não poderá fugir da vontade do Senhor para a minha e a sua vida. Muitos dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. Para o juízo eterno, levam. Para o juízo eterno, todos os lugares vão te levar a Deus. Mas só há um lugar que te leva para a salvação: Cristo Jesus. Só há um caminho que pode mudar a sua vida: Cristo Jesus. Só há uma verdade, e essa é a verdade de Deus: Cristo Jesus. Pois Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode até tentar tapar os seus ouvidos, viver do jeito que você quiser, mas ninguém poderá fugir da poderosa mão do Senhor. O que acontece quando preferimos calar a voz de Deus? O silêncio de Deus é o pior juízo. Precisamos falar a verdade com coragem. O mundo precisa de profetas, não de bajuladores. O mundo precisa de pessoas que falem a verdade de Deus, não pessoas que bajulem, que se tornam coniventes. O mundo precisa de pessoas que tenham coragem de anunciar a verdade, que é Cristo Jesus. Precisamos reconhecer que o chamado de Deus é soberano. Ele usa quem quer, de onde quiser e para o que quiser. Precisamos entender e reconhecer que o chamado é de Deus. Não é meu, não é seu, o chamado é de Deus. Ele usa quem quer, da maneira que quer, da onde Ele quiser
para onde quiser. Precisamos temer mais a Deus do que os homens. O medo de Deus liberta do medo das pessoas. Precisamos temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno, que é Deus. Muitos têm temido o homem, mas não temem a Deus. Muitos têm temido o pastor, o diácono, o irmão, mas não têm temido a Deus. Precisamos temer aquele que nos salva e aquele que nos condena, pois Ele é justo juiz dos vivos e dos mortos. Ele é Senhor e Rei dos reis para todos sempre. Precisamos temer a Deus mais do que aos homens, porque quando tememos a Deus, não deixamos de anunciar a verdade. Quando tememos a Deus, não vivemos do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor me chamou para viver. Não despreze a voz profética. Quando Deus confronta, é para corrigir e restaurar. Não despreze a voz profética. Quando Deus confronta, é porque Ele quer cuidar, é porque Ele quer sanar, é porque Ele não quer que você perca a sua vida e vá para o inferno eternamente. Não despreze a voz profética. Deus quer corrigir, restaurar e te salvar. Amós era simples, mas carregava a voz do Eterno. Amazias era sacerdote, mas estava surdo para Deus. Que ironia! Amós era simples, mas carregava a voz do Deus vivo. Amazias era sacerdote, mas decidiu não ouvir a voz de Deus. O verdadeiro profeta não fala para agradar reis, mas para obedecer o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,9 que a palavra de Deus não está presa, ela é livre. Mesmo que o mundo tente calar a voz profética, Deus sempre levantará alguém para falar em seu nome. Seja você uma voz profética para essa geração. Seja você uma voz profética para a sua família. Seja você uma voz profética para os seus amigos. Seja você a anunciar a verdade, a anunciar Cristo Jesus para as nações, para os perdidos, aqueles que carecem e precisam de Cristo Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, que estamos, Senhor, na Tua presença, te pedimos, Senhor, como ser as nossas vidas em Tuas mãos. Pai,